TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu, aqui para você na TV Menorá, onde você assiste as mensagens de edificação, louvores, palavras, estudos bíblicos e mais outros programas como Quintal Vivo, De Bem com Pão, todos para que nós possamos ter um contato maior com Deus, ter um entendimento maior da palavra, como nós necessitamos disso para os nossos dias, como nós precisamos estar sempre em contato com Deus para que Ele possa dirigir a nossa vida. E é através de nós nos alimentarmos muito da palavra que o Senhor Ele traz essa fé aos nossos corações e nós precisamos buscar. E hoje, então, o programa Janela do Céu está aqui no encontro, no evento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está acontecendo na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e aproveitando a oportunidade de ter muitos irmãos de várias localidades, hoje nós, então, convidamos o nosso irmão Cristiano Azevedo, que é de Carazinho, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar um pouco da sua vida, do seu testemunho, como ele veio para o Senhor, todas as coisas que Deus tem feito, porque é muito importante nós falarmos, né? Muitas vezes nós queremos ficar para nós, não queremos compartilhar, ficamos envergonhados, mas é muito importante que todos nós venhamos falar daquilo que Deus tem feito, porque isso é importante tanto para nós que falamos, né? Quanto para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que também podem estar passando pelas mesmas situações, e isso renova a nossa fé, né? Porque temos que ter essa mutualidade do corpo. Então, tudo bem, irmão? Agradeço a presença de estar aqui e gostaria que o irmão compartilhasse como é que foi o teu início com Deus, né? Aquele momento de, eu tenho que aceitar Jesus, como foi o teu batismo? Conta um pouco pra gente. Bom dia. O meu entrar na igreja confundiu-se com entrar na empresa, né, que o Diego também trabalha, que até hoje eu trabalho. E o Diego sempre foi me passando a palavra, que é o presbítero aqui de Passo Fundo, né, e na época ele não era, e ele sempre foi me passando a palavra, e eu sempre com aquela sede, com aquela curiosidade de, toda a palavra que ele ia, eu vinha do mundo, né, então o mundo ele é totalmente ao contrário à igreja, então digamos, a palavra do Senhor. E eu era daqueles normais, que dizia que todo mundo que era crente, passava um crente passando, dizia, olha lá, um amém igreja, alguma coisa assim. E eu sou de uma família que é totalmente católica, e que minha mãe repudia e algumas coisas. Só que foi entrando a palavra para mim e eu fui questionando algumas coisas, né? E a palavra me veio do Senhor, né? Foi entrando e teve um fluir dessa parte. E um dia, voltando até da fábrica, estava eu e o Diego. Estava num dia e ele começou a me falar do batismo. E ele depois até me testemunhou que não sabe por que começou a falar do batismo para mim, né? Porque foi do Senhor. E a gente veio e a gente estava vindo de Porto Alegre, vindo e ele falava, ela falava e começou uma inquietação dentro de mim. Começou uma inquietação e eu não entendi o porquê. E essa inquietação foi indo e a gente passou por alguns rios. E quando a gente passou por alguns rios eu disse, eu vou parar aqui. Mas não tive coragem. E passamos por outro e eu não tive coragem de novo. E no terceiro eu disse pro Diego, então me diz aí, como é que eu faço para me batizar? O Diego teve um espanto, teve uma alegria assim dentro dele. Ele diz, não, mas a gente encontra, nem que a gente vá numa poça d'água, diz ele. E nisso a gente voltou, procurou, e a gente entrou num balneário estava meio frio, não estava um dia muito quente, e os caras entraram e achavam que a gente era um casal, né? O mundo obviamente julga as pessoas, e o cara olhou meio desconfiado, deixou a gente entrar. Quando a gente entrou, daí sem toalha, sem nada, a gente entrou, era um riozinho, né, a gente tinha, e obviamente ele me batizou, e daí depois a gente saiu e colocamos, e o cara no final achou estranho, e o Diego depois deu um cartão para ele,
disse, olha, a gente é do Senhor, muito obrigado, porque aqui nesse lugar teve mais um batismo, né? Então o Senhor deve abençoar o teu negócio também, então muito obrigado. E o cara, ele só queria cobrar a gente, não sei o que, ia ser caro, por mais que isso e aquilo, foi meio olhando, ele mudou a face dele e disse, não precisa pagar, podem ir com a bênção do Senhor e glória a Deus, né? E desde aquele dia eu comecei a escutar materiais e me desenvolver dentro da igreja, né? Eu ainda sou um pecador, ainda que não consigo ainda ter um fluir de trazer mais irmãos para a igreja, né? Que é alguma dessas coisas que eu trabalho bastante para buscar e peço para o Senhor. Só que eu sou uma pessoa que nunca gostava de ler. Eu não gostava de ler, eu só lia o que era básico do colégio, na faculdade também, então só lia para passar a matéria, para passar de ano. E o Senhor me mostrou que eu tinha que orar, que eu tinha que buscar. E eu tenho um grande pecado, que é a ansiedade. E eu diminuo a minha ansiedade lendo. Só que eu não lia, então por isso que eu era ansioso. E o Senhor me fez ver que eu, buscando os materiais, buscando algumas coisas, eu faço. Eu até peço perdão para a irmã, porque eu não vejo sempre o programa dela, mas os materiais da igreja eu vejo muito, leio muito e medito. Para ter noção, eu aprendi que às vezes quando a minha vida está muito turbulenta, que ela está muito corrida, às vezes eu não tenho tempo para o Senhor. E o Senhor esses dias me deu uma palavra que diz, tu não tem tempo para mim? Então tenta prosperar então no teu trabalho sem mim. E eu já tomei um choque e a gente tem que aprender rápido as coisas, né? A gente não pode só... A gente aprende mais na tribulação, né? Mas eu disse, não, mas então eu não quero tanta tribulação. Eu quero então seguir o Senhor. E daí estava um dia ocupadíssimo, assim, não tinha tempo. Eu tirei 1h30 para orar, para buscar os materiais, e aquilo me deu uma paz, e o Senhor me fez fluir no meu trabalho, na minha vida, com a minha noiva, tudo dentro dessa parte. Então, eu tenho buscado o Senhor, meditado e tem me acalmado. Então, tem toda uma parte que é bem diferente da minha vida. Qual o material assim, que mais trabalhou no teu coração? Que são vários, né? Que a gente escuta, que a gente ouve, mas algo assim que tu pode citar, assim, aprofundar, que mais trabalhou no teu coração? Eu comecei, para mim são dois, né? Na verdade, teve o Servo com Servo, que é uma leitura bem simples, bem amorosa, assim. Eu digo que é de entrada, né, na igreja. E depois eu gosto de combater as coisas, né? Eu fui para a injustiça da parte de Deus. A injustiça da parte de Deus. E esse livro, para mim, assim, é um marco, assim, digamos, me deu todo o direcionamento, para mim, me quebra bastante. Me fez orar, né? Porque ele já tem uma leitura primeira. E na entrada do livro já diz o quê? Lê só um por dia. Eu não entendi, eu pensei, não, vou ler mais. É difícil, irmão, porque tu não aguenta, né? E eu demorei 5 meses para ler um livro de 200 páginas, né? Das 180 e poucas páginas. Mas por quê? Porque ela é muito dura. Às vezes não vai dar tempo, só vou dar uma olhada na Bíblia, vou buscar uma palavra do Senhor e deixava ele de lado. Mas quando eu pegava, e era bem certinho no que estava acontecendo comigo, e tanto que é de cabeceira, é meu livro de cabeceira. Hoje eu estou lendo O Modelo do Monte, que também eu estou aprendendo demais com ele, assim, é o alimento. Eu sinto muita fome, né? Eu gosto de comer, e para mim é o alimento do Senhor, e está entrando, mas eu busco mesmo assim. Ainda vou lá na injustiça, vejo algumas coisas, então tem uma parte muito legal. Esse livro, A Injustiça da Parte de Deus, realmente é muito interessante, porque ele aborda a parte da rejeição que nós sentimos, né? A injustiça da parte de Deus, na palavra diz que não, que todas as coisas que Deus faz na nossa vida, por mais que o nosso coração venha nos dizer que há injustiça da parte de Deus, que o que a gente está passando é injusto, o sofrimento que a gente está passando não podemos aceitar. Nesse livro, através da palavra, né, são só estudos da palavra, nós podemos ver ali que é descortinado para nós que Deus, ele é perfeito e justo, extremamente justo,
em todas as coisas que Ele faz na nossa vida, porque somos nós que precisamos mudar, que precisamos trocar o nosso pensamento, né? Que necessitamos da misericórdia e da bondade de Deus, porque o nosso pensamento não é igual ao pensamento de Deus, né? Então parece que Deus está sendo injusto conosco, mas na verdade não, né? Que Deus tem outro padrão, né? Um padrão muito mais elevado, né? Do que o nosso padrão, que é egoísta muitas vezes, né? Por isso nós nos sentimos assim. E eu gostaria que o irmão compartilhasse, assim, quando iniciou então a leitura, a busca pelo Senhor, o que mais Deus foi fazendo, assim, trocando pensamentos, atitudes, né? Porque quando nós vamos buscando aquele material, né, e aquilo nos exige uma posição, né, de nós mudarmos a nossa atitude. Nesse sentido mais prático, assim, da tua vida, o que Deus tem feito? Ele tem mudado, ele tem feito eu aceitar que as coisas, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Porque o mundo lá fora, ele diz, e ele culpa muitas outras pessoas, ele culpa Satanás, porque isso aí é do diabo, sobre as tribulações. E eu aprendi que na verdade tudo vem de Deus, que tudo é permissão do Senhor. Então, se acontece uma coisa, a gente diz uma coisa ruim, né? Mas é uma coisa que o Senhor quer que aconteça daquela forma, a gente já não gosta. Que sai do quê? Do nosso entendimento. Eu gostaria que fosse assim. Sabe aquela coisa que quando a gente programa tudo bem certinho? Não aconteceu. Pô, mas que chato, que saco. Isso é do Senhor. Por quê? Porque Ele tem um propósito com aquilo ali. E isso foi me acalmando. Porque, na verdade, como tem uma ansiedade... Se as coisas não ocorriam como eu gostaria, o que acontece? Ficava virado, ficava bravo, culpava um, culpava o outro, porque ia para os homens. E eu aprendi que não é os homens. Os homens só são um veículo do Senhor. Só são, na verdade, as coisas que o Senhor faz. Ele usa os homens para isso, mas na verdade é o Senhor. E isso tem mudado tanto na minha vida quanto na vida da minha família. Porque eu sou do Senhor. Glória a Deus, tomara que a minha família já seja, só que eles não sabem ainda, mas eu combato isso em casa, porque eu sou noivo de uma pessoa que não é do Senhor, a princípio, né? Pelo menos que não... Tem que buscar, né? Tem que buscar. Minha sogra, meu sogro são católicos, são tudo devotos. E quando eu chego na casa dele, tá tudo aquela santaiada junto. E para mim é muito difícil depois de ter um entendimento. Mas Deus diz que tu não tem que combater, e sim tu tem que dar amor, que é testemunhar, que é pelo amor que eles poderão vir. E é isso que eu tenho feito. A primeira coisa que a gente aprende, tem que combater. Meu pai sempre dizia para mim quando eu era pequeno... Tu pode apanhar no colégio, certo? Mas se tu apanhar e não bater no cara, tu vai apanhar de mim em casa. É isso que o mundo ensina. Só que eu aprendi que o Senhor não ensina isso. Se Ele te bater, dá amor para Ele, dá outra face, dá mais amor para Ele, que Ele vai ver que Ele fez a coisa errada. Esse é o Senhor. O outro lado não é do Senhor. Então, dentro dessa parte, é nessa parte que eu tento mostrar para eles. Ensinar é só o Senhor que ensina. Porque um coração que o Senhor ganha, não sou eu que vou ganhar. Uma porta que o Senhor abre, ninguém vai fechar. Mas uma que Ele fecha, também ninguém vai abrir. Então, se o Senhor quer eles, eu sei que Ele me quer. E por isso que eu estou aqui, desafiando algumas coisas, desafiando, às vezes para vir no culto. Imagina, o culto é domingo de manhã, correto? E eu moro em Carazinho, dá 40 quilômetros daqui de Passo Fundo. Então, que horas acaba o culto? Às 11. Só que o Cristiano adora conversar com os irmãos, agora sai o meio-dia. Que horas é o churrasco do domingo? Ao meio-dia. E muitas vezes eu faço jejum no domingo. E esses dias estava minha irmã, minha família inteira, que não são de lá, com a minha filhada que é pequena, e estava fazendo um churrasco do meu cunhado que é maravilhoso. Só que o Senhor, quando eu levantei, Ele disse, eu quero o jejum de ti hoje. E eu disse amém. E só que isso mexeu na casa, porque não está acostumado. Imagina, porque vai deixar de comer, né, essas coisas. E hoje eles já estão começando a entender que eu já faço isso há anos, que tem o dia do Senhor, que tem o dia
Para quê? Para me exaltar, para enfraquecer a minha carne. E eles... Quando eu testemunho do Senhor, eu tenho uma posição de liderança, porque eu danço em CTG e dou aula em CTG. Então eu comando várias crianças. Olha que bênção, né? E eu era muito bravo com eles, enérgico. Por quê? Porque eu tinha recebido a palavra, que é pela obediência. Perfeito. Só que eu esquecia do amor, né? Então só pela obediência não dá, pela força. E eu tenho passado a palavra para as crianças. Da minha forma, da forma que o mundo, digamos, assimila, mas a forma do Senhor. E elas têm recebido, e da mesma forma eu tenho passado para minha família. Minha mãe vai nos estudos, faz toda essa parte. Esses dias teve o primeiro estudo que o irmão Vinícius, que ele que vai lá compartilhar, não pôde ir. O Diego não pôde ir. O irmão me ligou. O irmão pode fazer o estudo? Posso. Foi eu e minha mãe. E foi uma benção, né? Foi muito legal, então, dentro dessa parte. Porque as pessoas, elas veem que a gente é jovem, né? Tu também deve passar por isso, que elas estranham, né? Ah, esse guri já é crentezinho. Amém, sou crente ao Senhor. E sou devoto a Ele, só a Ele. É o Senhor que faz as coisas. E as pessoas, às vezes, elas estranham. Pá, uma pessoa tão jovem, já porque está acostumado a falar em crente, falam uma pessoa mais antiga, uma pessoa... E eu não. Quem disse que precisa ser assim? O padrão quem dá é o Senhor, não é os homens. Só que os homens são acostumados a eles fazerem um padrão e ter eles como padrão. Mas eu não sou mais desse padrão, então eu sou padrão do Senhor. E sendo jovem ou não, eu sou do Senhor. É verdade. Lembrando também que o irmão compartilhou a diferença, né, do mundo e a diferença de Deus. Eu lembro uma vez que nós estávamos num estudo e o irmão disse assim: irmãos, nós temos que fazer como aquele ditado, que a gente não pode levar desaforo para casa. E todo mundo ficou se olhando, né? Porque como assim não pode levar desaforo para casa? Aí o irmão completou: perdoa no caminho, né? E realmente, porque o Senhor diz, né, que nós temos que estar sempre com os princípios dele e todas as vezes temos que colocar diante do Senhor as nossas dificuldades e naquelas oportunidades que nós temos que testemunhar do Senhor, né? Quantas pessoas hoje, né, têm dificuldade porque os familiares não são do Senhor ainda, as pessoas que estão envolvidas ainda não são do Senhor, mas é através do nosso testemunho, né, através do nosso expressar de Cristo, que Deus, ele faz essa obra, porque é por constrangimento, é por amor, por convencimento que vem do Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial, nós já voltamos, né? Então fique conosco para ouvir mais um pouco do testemunho do nosso irmão. Janela do Céu.